Preview. Bom dia a todos, sou Pedro Calmon Neto, advogado especialista em Direito Marítimo e Portuário e vim aqui conversar hoje com vocês sobre fundamentos do direito marítimo, a convite da professora Eliane e do professor Marcelo Mata para conversarmos sobre direito do trabalho marítimo no curso de Fundamentos de Direito Marítimo da Maritime Law Academy. Bom, o direito do trabalho marítimo é uma matéria que, de certa forma, entusiasma, não só por ter seus fundamentos dentro do direito marítimo, aplicabilidade dentro do direito do trabalho e muita discussão relacionadas a convenções internacionais e ao direito constitucional, como também a aplicabilidade dela no dia a dia, ou seja, envolve muita prática, muita negociação sindical, muita relação entre as partes, ou seja, é um direito bastante pluralizado, que envolve muitas pessoas e muitos players desse nosso mercado. Bom, a primeira questão que devemos entender é sobre a nomenclatura básica. O que é o trabalhador aquaviário, o trabalhador, aquele chamado trabalhador marítimo, o que é o trabalhador offshore, aquele que trabalha nas plataformas de produção e perfuração. Ou seja, é necessário entendermos os conceitos básicos para depois aplicá-lo especificamente no nosso direito. Então, nós temos que o trabalhador aquaviário é aquele trabalhador que possui a habilitação certificada pela autoridade marítima para operar uma embarcação em caráter profissional. Então, a gente aqui já tem alguns elementos necessários para fazer essa distinção. O trabalhador aquaviário, como falado, é necessário que tenha uma habilitação certificada pela autoridade marítima para operar uma embarcação em caráter profissional. Então, são três elementos que juntos fazem o aquaviário, denomina-se o aquaviário. E esse trabalhador aquaviário, ele é o conhecido trabalhador marítimo, é o marítimo, aquele que opera as embarcações. Então, nós temos, além deles, obviamente, os fluviários, os pescadores, os mergulhadores, todos esses dispostos na Lei 9537 de 97, a lei que trata da segurança do tráfego aquaviário. Mas nós vamos nos ater, diante do tempo que nos foi concedido, ao trabalhador aquaviário, ao marítimo e também ao trabalhador offshore. Quem é o trabalhador offshore? Aquele que trabalha nas plataformas, conhecido como offshore, por ser conhecido como setor offshore, o setor de óleo e gás. O trabalhador offshore é aquele que trabalha nas plataformas, navios sondas, FPSOs, ou seja, navios de exploração e produção de petróleo e gás natural. Eles são regidos pela Lei 5811 de 1972 e tem seu regramento todo disposto nessa específica legislação. É interessante de se falar porque são jornadas praticadas que diferem, de certa forma, ao que é comumente conhecido, ou melhor, o que está disposto na própria CLT. A gente conhece a CLT, que traz a jornada de trabalho, sendo de máximo de 8 horas, com 2 horas, possibilidade de 2 horas extraordinárias. E nesse caso, pela própria natureza da operação, o trabalhador ele permanece mais tempo no seu posto de trabalho. É árduo, é um trabalho muito difícil, via de regra é um trabalho confinado, ou seja, ele não tem a possibilidade de, ao fim de sua jornada, ir para casa, mas é um trabalho extremamente importante para a nossa economia, uma atividade essencial para não só o Brasil, mas como o mundo. Bom, o trabalho embarcado, ou o trabalho offshore, a bordo das plataformas e navios, como falado, ele pode ser exercido em turnos de até 12 horas, como previsto na Lei 5811 de 1972. No entanto, ele tem uma limitação temporal em termos de escala, ou seja, o tempo de permanência a bordo, que é de no máximo 15 dias. Essas disposições são disposições legais
não necessariamente elas podem ser, elas serão seguidas. Existem exceções que, obviamente, quando ocorrem, trazem certas consequências. Mas, via de regra, assim funciona o trabalho offshore. Ou seja, 12 horas o turno de trabalho, sendo o máximo de 15 dias no período embarcado. Quando ultrapassa esse período, é conhecido como a dobra, ou seja, a pessoa está dobrando o seu trabalho. O que vem a ser a dobra? É extensão do embarque além do tempo previsto. Bom, a extensão do embarque além do tempo previsto, ela traz certas consequências. Uma delas, obviamente, é o descanso, a folga compensatória referente àquele dia de embarque. A Lei 5811, como falado, ela disciplina o trabalho a bordo das unidades e ela traz essa proporcionalidade entre um período trabalhado para um período de descanso, ou seja, um dia trabalhado e um dia de descanso. A dobra, quando efetuada, além da sua remuneração, ela deve ter sua folga compensatória, que obviamente, se não for concedida, também deve ser remunerada. Além disso, nós temos diversos adicionais previstos, tanto na Lei 5811, quanto em acordo coletivo de trabalho, ou seja, através de negociação coletiva de trabalho, visando garantir remuneração específica para esse trabalhador que está, de sobremaneira, fazendo um trabalho extraordinário, além do tempo normalmente permitido, e por um período muito mais intenso, vamos chamar assim, ou seja, ele está a bordo durante muito mais tempo, sem ter a possibilidade de ir em casa, ver a sua família ou qualquer descanso previsto. Ou seja, você dorme no seu local de trabalho, um local confinado, que é normalmente a mais de 100 milhas da costa. Portanto, existem certos benefícios concedidos legalmente e através de negociação coletiva que são garantidos a esses trabalhadores para compensar esse tipo de trabalho. Quanto ao trabalhador aquaviário, como falado, eles são aqueles que possuem a certificação pela autoridade marítima para operar em caráter profissional uma embarcação. Então, eles têm envolvimento direto à operação da embarcação. Eles estão ligados à atividade fim, navegação, e aquela atividade que é pretendida por aquele tipo de embarcação. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que temos é quanto à jornada de trabalho a bordo. Bom, o trabalho do aquaviário, o trabalho do marítimo, ele é regulado principalmente por convenções internacionais. Convenções essas, algumas já ratificadas pelo Brasil, já internalizadas, outras ainda não. Notadamente, nós temos duas convenções que merecem destaque. A primeira delas chama-se Convenção STCW. Houve uma emenda Manila, recente, de certa forma, mas não trouxe nenhuma novidade no seu bojo específica. A Convenção STCW, que quer dizer Safety Training Certificate and Watchkeeping Convention, ela é uma convenção que traz sobre segurança, treinamento, certificação e quarto de serviço a bordo. A Convenção STCW ela foi internalizada no Brasil através do decreto. Peço licença para ler, porque o número não é muito comigo, mas ela foi internalizada no Brasil através do decreto, a sua emenda, a Convenção Emenda Manila, através do decreto 6846 de 2009, sendo que ela traz os elementos, ela traz no seu bojo a Convenção STCW devidamente emendada. A Convenção STCW tem na sua seção A, item 7, justamente a jornada de trabalho a bordo. Qual é a possibilidade dessa jornada de trabalho a bordo? Volto a dizer, a bordo, toda jornada é diferente do trabalho praticado em terra. Então, a Convenção STCW ela traz sobre a possibilidade de ter um mínimo de 10 horas de descanso em qualquer período de 24 horas, devendo ter descanso não podendo ultrapassar 77 horas em qualquer período de 7 dias, e as horas de descanso podem ser divididas em até 2 períodos, um dos quais deverá ter uma duração de pelo menos 6 horas, e os intervalos
entre os períodos de descanso consecutivos não devem ser superiores a 14 horas. É interessante ver que a gente traz horas de descanso, porque o principal do trabalho a bordo é o descanso a ser concedido ao trabalhador. Entende-se que você, a bordo, está, de certa forma, à disposição. Claro, você está sempre envolvido na questão de segurança da embarcação, mas o principal aspecto é a sua hora de descanso. Nesse mesmo sentido, nós temos a Convenção do Trabalho Marítimo, a MLC, Maritime Labour Convention. A Convenção do Trabalho Marítimo, como é vulgarmente chamada no Brasil, o nome traduzido, Convenção do Trabalho Marítimo, de nome MLC, ela teve início em 2006, entrando em vigor posteriormente, e ela não foi ratificada ainda pelo Brasil. Questão de tempo. Em breve será ratificada e fará parte do nosso ordenamento jurídico. Mas da mesma forma que a Convenção STCW, a MLC, na norma 2.3, item 5, ela traz sobre as horas de descanso. E ela fala justamente isso. Os limites de horas de trabalho ou de descanso deverão ser os seguintes. No máximo, o máximo número de horas não deverá ultrapassar 14 horas de trabalho por cada período de 24 horas e nem 72 horas por cada período mínimo de 7 dias. O mínimo número de horas de descanso devem ser 10 horas por cada período de 24 horas, 77 horas para cada período de 7 dias, sendo que as horas de descanso não poderão ser divididas por mais de 2 períodos, um dos quais será de pelo menos 6 horas ininterrupta, e o intervalo entre 2 períodos consecutivos de descanso não poderá ultrapassar 14 horas. Ou seja, ela traz justamente a possibilidade de se trabalhar a bordo nos turnos de quarto em até 12 horas, ou melhor, até 14 horas, mas comumente praticada até 12 horas. Existem 2 práticas no mercado. 12 por 12, trabalha 12 e descansa 12, ou então quartos de serviço onde o aquaviário trabalha 6 horas, descansa 6 horas, trabalha mais 6 horas e descansa outras 6 horas. Atualmente, com a tecnologia das embarcações, há uma alteração significativa no envolvimento, mas é necessário sempre ter em mente a atenção despendida por todos esses profissionais extremamente qualificados para o trabalho. Então, quando as pessoas perguntam, não se pode trabalhar mais de 10 horas, como prevê a CLT, ou seja, 8 horas mais 2 extraordinárias. Sim, é possível, diante da especificidade do trabalho a bordo. Não podemos deixar de citar que estas jornadas, esses turnos de trabalho, elas são normalmente negociadas através de convenção coletiva e são devidamente remuneradas, com horas extras fixas pagas aos profissionais. Essas horas extras elas são pagas tanto quando eles estão trabalhando a bordo dessas embarcações, na sua escala de trabalho, escala de embarque, quanto também são pagas quando estão em casa, como se fosse um período compensatório. Mas a realidade, em meu entendimento, é de que essas horas somadas, elas garantem o cômputo de eventuais horas praticadas extraordinárias. Interessante falar que a jornada de trabalho a bordo de um navio, de uma embarcação, seja ela de apoio marítimo, de cabotagem, ela não encontra uma limitação nas convenções. Diferente da Lei 5811, como falamos, que disse que 15 dias é o máximo, estabelece 15 dias como o máximo do período a bordo, com relação à navegação, não há uma limitação do período máximo de bordo. Convencionado atualmente, através dos sindicatos de classe, por vezes junto ao sindicato profissional ou de outras vezes junto às próprias empresas, no apoio marítimo nós temos 28 dias até 35 dias a bordo, respeitando 1 para 1, a proporcionalidade de 1 para 1, um dia trabalho, um dia em casa, ou seja, 28 por 28 ou 35 por 35. Na cabotagem, que é aquela navegação, como vocês sabem, que ocorre entre portos de um país, na cabotagem o comum são 60 dias, 60 por 60. Enquanto no longo curso varia muito, podendo ficar 11 meses a bordo. Sabe-se que no passado
já chegou a ser 60 por 30, já foi 11 meses a bordo para 1 mês em casa, 12 meses a bordo para 1 mês em casa. Mas a luta e a conquista da categoria trouxe hoje a realidade da proporcionalidade de 1 dia embarcado para 1 dia de descanso. A remuneração desses trabalhadores ela é basicamente disposta por salário base, mais uma série de adicionais pelo tempo que permanecem a bordo, pela jornada de trabalho que praticam. Isso, sem dúvida, é uma conquista da categoria e mostra a força dos sindicatos, tão importantes para o equilíbrio de todas as relações. Bom, não podemos deixar de falar da CLT. A CLT também traz, em seu artigo 248 e seguintes, sobre equipagem das embarcações da Marinha Mercante. E o interessante é que algumas pessoas fazem algum tipo de confusão e é interessante falarmos para que não ocorra mais essa confusão em nossa mente. Bom, o artigo 248, ele estabelece que entre 0 hora e 24 horas de cada dia civil, o tripulante deverá ser conservado em seu posto durante 8 horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. E aí, no seu parágrafo 1º, traz a exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante e, neste último caso, nunca por período menor que 1 hora. É interessante, pois diversas ações correntes que aplicam o artigo 248 a, por exemplo, a navegação de apoio portuário, ou seja, aquela navegação de suporte à atividade portuária, tais como rebocadores e outros exemplos de navegação. Bom, o primeiro aspecto que devemos nortear é que o artigo 248 ele não prevê a jornada de 8 horas a bordo. Ele não prevê uma jornada, como a gente pode chamar de administrativa, ou seja, aquela jornada básica da CLT. Ele diz que entre 0 e 24 horas o trabalhador o tripulante pode ser conservado em seu posto por 8 horas. Ou seja, diferente de dizer que ele vai ter 8 horas de jornada direto, está dizendo que ele vai permanecer 8 horas no seu posto. E isso traz por quê? O trabalhador, via de regra, o tripulante, ele não vai desembarcar, ele vai permanecer a bordo, mas operando quando necessário. Então essa é a primeira distinção que deve ser feita. O artigo 248 ele não é renegado através das outras convenções, mas ele deve ser interpretado de modo conjunto. Nunca dessa forma falada como 8 horas sendo absolutamente o máximo a jornada administrativa aplicada a bordo. Não, a bordo não se aplica, em meu entendimento, respeito qualquer outra posição, mas em meu entendimento não se aplica essa jornada específica, até pela própria natureza. Você não pode sair, você não sai de uma embarcação, desliga e vai embora, fecha a porta. Não, você tem que permanecer a bordo, até em relação ao cartão de tripulação de segurança, ou seja, é obrigatório a embarcação ser sempre tripulada, garantindo a sua segurança. Por fim, vamos trazer uma verdadeira inversão do ônus da prova que ocorre justamente no trabalho marítimo. A súmula 96 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, ela é um exemplo de inversão do ônus da prova em detrimento do trabalhador, que traz no seu bojo a seguinte súmula: a permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas dada a natureza do serviço. A natureza do serviço, como falado, é a natureza de permanência a bordo, é a continuidade da operação dessa embarcação, a necessidade de se manter a embarcação sempre pronta a agir e sempre em manutenção. É interessante trazer também, quanto à questão que nós falamos sobre jornada de trabalho a bordo, o posicionamento do Ministério Público do Trabalho, órgão que tenho grande admiração por sempre estar estudando e buscando as soluções, buscando sempre o interesse difuso e coletivo, a defesa do trabalhador de modo amplo,
mas também atinente a todas as legislações, convenções que existem. A CONATPA, a Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, publicou uma orientação número 17, em novembro de 2011, tratando sobre a Convenção STCW. A essa época havia muita distinção, muita discussão sobre a possibilidade dessa jornada de trabalho a bordo. E essa orientação, ela estabelece que navegação, serviço de quarto e descanso. O trabalhador aquaviário submetido a serviço de quarto deve ter um mínimo de 10 horas de descanso em qualquer período de 24 horas. As horas de descanso podem ser divididas em até dois períodos, um dos quais deverá ter pelo menos 6 horas de duração. Entre parênteses, Convenção STCW. Nos demais casos, aplica-se a CLT. Essa é uma orientação da CONATPA que traz justamente a aceitação da aplicação da Convenção STCW para a jornada de trabalho a bordo de embarcações. Existem muitas discussões relacionadas ao direito do trabalho aquaviário que devem ser estudadas. Não é o direito que se aplica de uma forma tão simples. É necessário conhecer a realidade fática para que se venha aplicar todos os elementos, todas as nuances. Poderíamos, obviamente, conversar durante muito mais tempo, mas a gente tem um certo limite de tempo até para que as aulas sejam dinâmicas nesse curso de Fundamentos de Direito Marítimo. Mais uma vez, agradeço à professora Eliane, ao professor Marcelo, pela oportunidade e pelo convite de vir conversar com vocês sobre esse pequeno ramo do direito marítimo que é tão interessante quanto todos os demais. Parabenizo aos demais professores pelas excelentes aulas que tenho verificado e tenho certeza de que, passado todo esse período de pandemia que estamos vivendo atualmente, maio de 2020, sejamos muito melhores do que hoje nós somos. E lembrando a todos que, enquanto perdurar esse período, devemos usar a nossa máscara, pelo que agradeço e estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato ou através do e-mail pedro.calmon.neto@pcfa, vou botar aqui embaixo, e também ao Instagram, @calmon22. Muito obrigado, bom dia a todos.